Você já viu esse olhar antes? A pintura famosa do soldado conhecida como O Olhar de Mil Jardas. E hoje eu vou explicar o que que essa pintura, a Violet e você podem ter em comum. Eu posso garantir que nos próximos minutos e até o final desse vídeo você vai enxergar essa personagem e até mesmo você de um jeito um pouco mais diferente. Quando criança, além dos nomes que nós recebemos dos nossos pais, nós temos gostos, personalidades, amigos e uma história que está em desenvolvimento. Só que esse não era o caso da Violet. A Violet foi uma criança que não tinha um passado, um nome, uma história para dar continuidade. Ela não tinha nenhuma função além de ser um instrumento para a guerra. Então a única coisa que ela tinha que fazer era obedecer comandos e ordens. Nada de brincadeiras saudáveis, amigas para brincar de faz de conta, ou até mesmo dizer: teve uma vez que eu fiz tal coisa, teve uma vez que eu fui para tal lugar, como crianças comuns fazem. Só que a vida dela não ia permanecer assim para sempre. O primeiro vínculo afetivo dela foi o Major Gilbert, que a encontrou, a criou e deu um nome a ela. E a primeira pessoa a tratar ela como um ser humano, e não como uma arma de batalha. E é aí onde a gente entra com a teoria do apego de John Bowlby. As nossas figuras de apego, sendo os nossos pais adotivos ou biológicos, não são encarregados só do afeto e do cuidado, mas eles são basicamente a base que influencia tanto na nossa personalidade, nos nossos sentimentos e em como a gente percebe a vida e as coisas ao nosso redor. Então é a partir dessa base que a gente começa a se organizar. Só que a grande diferença é que essa base é um dos pilares para formar a nossa identidade, porque posteriormente vem nossas vivências, nossas próprias experiências. No caso da Violet, esse pilar que ela constrói, esse vínculo afetivo, é o pilar inteiro, é a base inteira da personalidade dela. Diferentemente da gente que passa pelo próximo passo, que é o autoquestionamento, outras vivências, segundas opiniões, toda a noção de valor, de propósito e até mesmo o quem sou eu não passava por essa próxima etapa. Tudo vinha diretamente do Gilbert. Então, quem ela era, qual era o seu valor, o que ela tinha que fazer, ficava totalmente retido ao seu cuidador. Por conta dessa dinâmica que a Violet tem com o Gilbert e do forte apego que ela nutriu por ele, a cena em que ele morre é extremamente tocante, especialmente porque antes de morrer ele diz que a ama. Só que ela não consegue entender o significado emocional por trás dessa frase. Porque ela não passou por essa fase de criar afeto, trocar vínculos afetivos com as pessoas e entender o peso emocional de dizer eu te amo, eu sinto sua falta, eu gosto de você. Então, para ela, são só conjunto de palavras naquele momento. E como ela perde a sua figura de apego e no mesmo contexto ela perde os dois braços, é como se de uma vez só, tanto fisicamente quanto emocionalmente, a razão dela viver não existisse mais, porque ela já não tinha as suas armas fisicamente, que é o que dava a ela funções para executar, e também não tinha o seu mentor, que é o que dava as ordens também para ela executar. Então, sem os braços e sem a pessoa de suporte, o sentido da existência dela acaba de desaparecer completamente. Esse colapso pela qual a Violet passou é chamado por Viktor Frankl de vácuo existencial. É quando a gente perde aquele para que viver, especialmente quando a identidade da pessoa gira em torno ou é formada através de outra pessoa. Porque com a ausência dessa pessoa, você não fica só com saudade, com falta dela ou triste, mas você fica com um buraco estrutural dentro de si. Então, questões como quem sou eu, o que eu tenho que fazer, o que será de mim, começam a aparecer por conta da ausência daquela pessoa. Então, imagine que você passou anos da sua vida em função de alguém. Pode ser uma mãe, um pai, um mentor, um amigo ou um relacionamento. Toda decisão, toda conquista, toda escolha e até mesmo o seu jeito de se comportar passava pelo filtro dessa pessoa. E de repente, ela não está mais lá, seja por morte, por separação ou simplesmente porque essa pessoa cresceu ou mudou, ela já não é mais a mesma. Quando isso acontece, não é só a dor da saudade que fica, mas muitas vezes é um luto de tempo indeterminado. É quando você se olha no espelho e você se vê desorientado, justamente com aquele olhar distante. E você pensa, e agora? Se você já se sentiu assim em algum momento, você consegue perceber o que foi que Violet sentiu quando perdeu Gilbert. Depois da guerra, a Violet é recolhida por alguns antigos companheiros de Gilbert e ela passa a trabalhar como auto-memory doll. Então ela escreve cartas de reconciliação, luto, amor, sentimentos que ela não consegue processar ou sentir emocionalmente. Ela vai passando o tempo dela escrevendo essas cartas de pessoas para outras pessoas.
Com isso, a Violet não reage emocionalmente às situações. Ela não chora e mesmo que ela chegue a sentir alguma coisa, ela não consegue identificar ou descrever o que é. E eu não posso deixar de me recordar, já que estamos falando desse contexto das guerras, e muitas pessoas podem pensar que por conta das guerras, por conta do que ela passou a ter uma personalidade fria, quando na verdade esse fenômeno já aconteceu na nossa história. O que me faz lembrar da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial surgiu um fenômeno chamado shell shock, que era para descrever as situações que os soldados ficavam depois de bombardeios constantes e também vendo os seus companheiros morrendo do lado deles. É muito comum que eles ficassem com tremores, com espasmos, com mutismo. Eles também podiam ficar paralisados ou com embotamento emocional, e alguns até eram fuzilados por deserção quando na verdade ele estava em colapso psicológico. Só nos anos 80, após a guerra do Vietnã, que esses tremores e todos esses sintomas foram reconhecidos como transtorno de estresse pós-traumático, de acordo com o DSM-3. Chega a ser difícil de acreditar que, por falhas médicas e falhas de compreensão, o shell shock ou transtorno de estresse pós-traumático era visto como culpa do próprio soldado. Responsabilizavam a fraqueza moral da vítima, o que levava a punições severas, como o fuzilamento que eu citei, não só pela suposta deserção, mas também pela covardia do combatente. O embotamento afetivo, onde a gente encontra dificuldade de nomear ou sentir certas emoções, é justamente um dos sintomas centrais do transtorno do estresse pós-traumático, porque a gente aprende que sentir tal emoção, especialmente em certos contextos, é perigoso. Então a gente usa esse escudo para sobreviver. É justamente o que a Violet passa e o que os soldados passaram. E aí, quando a Violet começa a escrever essas cartas de amor, luta e reconciliação, ela tá, sem saber, tentando justamente religar esse sistema emocional que foi desligado há muito tempo. A gente não precisa estar em um contexto de guerra civil, guerra mundial, com fuzis, estrondos, para sentir temores, o corpo disparar, a mente ficar ansiosa. A gente não precisa do som de bombardeios para o corpo entrar em pânico. Existem inúmeros e incontáveis contextos que podem desencadear essas mesmas sensações. Depois de traumas severos, é comum que a gente continue seguindo a vida. Então, a gente trabalha, estuda, cumpre com as nossas obrigações, continua conversando com as pessoas e até mesmo sorrindo. Só que por dentro a gente sente que está meio desligado ainda, como se tivesse no automático. É comum também que nesses contextos a gente sinta que está assistindo a vida do lado de fora, o que a psicologia chama de dissociação, que é um mecanismo de defesa que a gente usa, especialmente quando a dor é tão forte que a gente não consegue sentir ela de uma vez. Você consegue se lembrar de algum acontecimento antes e depois de você sentir que quase perdeu o rumo? Se você lembrou, guarda essa memória que a gente vai puxar um fio dela para o final. Continuando a escrever cartas para os outros, a Violet começa a presenciar o luto, o amor e esses sentimentos repetidas vezes. Então, aos poucos, ela começa a reaprender a sentir aquilo que é dela. A Violet não recupera o Gilbert. A missão de vida dela não é buscar do passado quem deu sentido à existência dela, mas construir um novo sentido a partir dali, mesmo que ela não tenha mais aquela base fixa do início. E é justamente aí onde o budismo entra e ele explica melhor do que qualquer teoria ocidental o que é que está acontecendo. A primeira nobre verdade diz que a vida contém dukkha, ou sofrimento, insatisfação. O sofrimento natural, ele é inevitável. É o sofrimento que é causado pela vida e pelas suas circunstâncias. A morte, as perdas, as separações. A gente nasce, mas a gente também morre. A gente degusta de um bom prato, mas existe a dureza da fome. Nós somos saudáveis, mas algumas pessoas são acometidas por doenças graves. Esse sofrimento natural, ele existe e ele é inevitável porque é causado pelas circunstâncias da vida, e outros são causados pela estrutura do sistema. Entretanto, existe outro tipo de sofrimento. Esse é alimentado por nós mesmos. Esse tipo de sofrimento, ele é alimentado por nós através do apego. Apego a coisas, apego a bens materiais, apego a pessoas e até mesmo apego de versões nossas que não existem mais. E a segunda nobre verdade diz que é possível sim cessar esse sofrimento. O budismo enxerga esse vazio não como algo que tem que ser evitado ou preenchido às pressas, rapidamente,
mas como algo que é natural devido à impermanência da vida, das coisas e das pessoas. Anica é uma palavra que a gente usa para caracterizar aquilo que é passageiro, aquilo que é efêmero. E isso se aplica a todas as coisas, inclusive a nós mesmos. Anata, em outras palavras, significa não eu. É a ideia de que não existe um eu fixo e permanente esperando para ser encontrado de novo. Nesse contexto, a lógica da cura da Violet não está em substituir a figura de apego dela por um novo Gilbert ou qualquer outra que seja sua muleta emocional, mas entender que, assim como a gente, ela existe em constante transformação. Assim como a gente vai sempre se renovando através de novos aprendizados e novas experiências, novos erros, a Violet vai se curando de carta em carta, a cada história que ela vai conhecendo das pessoas, a cada troca de vínculo. Nós não existimos prontos, especialmente porque a vida está em constante mudança. Então a gente está o tempo inteiro se adaptando às novas circunstâncias dela. Não importa o nosso contexto, o tempo, a idade, a pessoa, a gente vai ser sempre um eterno aprendiz, seja da vida, das coisas, do ambiente onde a gente vive e até mesmo do mais improvável, que é da área que a gente mais domina até nós mesmos. E aí, seguindo esse raciocínio, a Violet vai conseguindo reconstruir a sua identidade sem depender de uma única figura para ela fazer sentido, mesmo quando ela encontra o Gilbert vivo. É por isso que tentar preencher esse vazio às pressas, seja com outra pessoa, outro cargo, outra conquista, novas compras, mudar de cidade, pode trazer uma sensação de alívio que, se não for ilusória, é temporária, porque a base, a motivação daquele substituto, ela é externa, ela é superficial e, por conta disso, é frágil. Como o Buda sempre ensinou, a vida está sempre em constante transformação, e é justamente por conta dessa impermanência que a gente é convidado a construir um sentido de vida que não dependa exclusivamente de algo externo, da mesma forma que a Violet, dentro do seu contexto, aprendeu a fazer.